Ó, senta aí comigo que eu quero trocar uma ideia com você. Algumas pessoas me perguntam qual é a melhor forma de começar a ler a Bíblia. E eu posso falar a minha forma, a forma que eu preferi, a forma que eu comecei a ler a Bíblia e que eu consegui ler a Bíblia toda de uma vez só em um ano. Então vou falar para você a minha forma e como que eu fiz isso, beleza? Mas antes deixa eu me apresentar, eu me chamo Leonardo Pereira e se tivesse alguma característica para me apresentar para você, eu preferiria falar que eu sou filho. Então, é essa forma que eu gosto de me identificar, eu gosto de falar para os outros que eu sou, porque nada mais sou do que um filho apaixonado pela palavra de Deus e compartilhando aqui com vocês tudo que eu tenho aprendido com ela. Então vamos lá. Eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez, eu comecei direto no Gênesis. E eu acredito que essa é uma das melhores formas de ler, sim, mas se você já tiver o hábito da leitura. Por quê? Acontece que no Gênesis a leitura é empolgante, você começa a ver a criação, você começa a ver ali a história de Abraão, mas chega num momento ali, principalmente no finalzinho do Gênesis, e aí depois vem o Êxodo, né? Êxodo também é uma história interessante para a gente ler, mas quando chega em Levítico e Números, fica muito a leitura muito pesada, assim, porque são leis, são medidas de ali Deus está dando ordens ali a respeito do tabernáculo. E aí, como você sabe, né, Deus é um Deus muito específico. Então ele é específico em cada detalhe do tabernáculo, cada medida, cada coisa que tem que colocar ali no tabernáculo e acaba muitas das vezes para a pessoa que não tem o hábito da leitura, ficando uma leitura muito pesada. E aí o pessoal fala que Levíticos, né, é um cemitério de leitores, porque muitas pessoas param de ler ali em Levíticos, né, no final de Êxodo para Levíticos. Foi assim que aconteceu comigo também. Eu parei de ler ali em Levítico, dessa primeira vez que eu tentei ler a Bíblia toda começando em Gênesis. E aí, depois eu entendi, eu recebi instrução na igreja para que eu começasse a ler João. Por quê? Porque quando você começa a ler João, você nunca leu a Bíblia toda, você já começa direto entendendo sobre quem a Bíblia é. Você já vai entender direto sobre Jesus. Então você entende logo quem Jesus é, o que ele veio fazer aqui, qual foi seu sacrifício, o que ele nos instruiu a fazer. Então a gente aprende através do evangelho ali de Jesus, segundo João, a viver, né, como Jesus viveu, a entender a vida dele para que a gente possa seguir seus passos. E aí depois de João, eu gosto de ir para as cartas de João. Por quê? Porque nas cartas de João é uma visão muito amorosa. Ele fala sobre amor, ele fala sobre fé, ele fala sobre como a gente viver uma vida cristã de verdade. Então é um lugar onde a gente consegue entender muito também sobre o caráter de Cristo, onde a gente consegue entender muito sobre quem Jesus era. E para a gente que está aprendendo a ler a Bíblia como um todo, isso é fundamental, a gente aprender quem Jesus é, porque a Bíblia inteira, esse livro inteiro aqui, ele aponta para Jesus, tudo, todas as profecias do Antigo Testamento, tudo que foi feito ali, falado pelos profetas, tudo que foi feito, se você for ver a história de Adão, a história de José, tudo aponta para Cristo, tudo aponta para Jesus. Então, quando você começa a entender quem Jesus é, quando você voltar lá para o Antigo Testamento para você ir ler tudo, você vai começar a entender que aquelas coisas estão apontando para Jesus, que viria lá no futuro ainda, né? Jesus veio milhares de anos depois de Moisés, por exemplo, depois de Adão, depois de Abraão. Então, mas mesmo assim, tudo que esses homens viveram, experimentaram, eram experiências que apontavam para o Cristo, para Jesus. Então, eu gosto de ler Evangelho de Jesus segundo João, né, o livro de João primeiro, depois eu vou para as cartas de João, e aí aqui fica a seu critério, né? Você pode voltar e ler todos os evangelhos, ou você pode ir daqui direto para o Antigo Testamento, para Gênesis, que foi o que eu fiz. Então eu li João, eu li as cartas de João e depois eu fui para Gênesis. Dessa forma, eu consegui criar uma consistência para que eu pudesse ler a Bíblia toda. Ou seja, ali em João e 1 João, as cartas de João, né, 1ª, 2ª, 3ª João, eu consegui criar o hábito da leitura para quando eu cheguei no Antigo Testamento, eu consegui ler e aí eu não parei mais. Tiveram dias que eu não li, tiveram dias que eu fiquei atrasado no meu plano de leitura, mas esses dias eu começava a sentir um incômodo. Por quê? Porque eu já tinha criado o hábito. E quando você cria o hábito da leitura, você começa a se incomodar com aquilo ali. É a mesma coisa, qualquer coisa na sua vida. Você criou o hábito de, não sei, de treinar, ir na academia, né?
Então, quando você fica 2, 3 dias sem ir, você já começa a ficar incomodado, cara. Tem que ir para academia, tem que ir para academia, eu tô pagando e não tô indo, meu corpo já tá sentindo falta e tudo mais. A gente começa a ficar assim, tudo na nossa vida é assim. Depois que a gente cria um hábito, a gente começa a desejar aquilo ali. Então, o hábito da leitura ele precisa ser criado primeiro, para depois você conseguir, né, ler a Bíblia como um todo. E aí, no meio do caminho, eu começava a sentir falta disso. E aí tinha dias que eu ia lá e lia 2, 3 dias, né, do plano de leitura. E é uma coisa que eu quero indicar para você. É importante ter um plano de leitura. Porque quando você tem um plano de leitura, você consegue se organizar, saber onde é que você está. Eu não saberia quantos dias eu estava atrasado se eu não tivesse um plano de leitura, por exemplo. Se eu não conseguisse olhar lá e falasse assim, eu estou 30 dias atrasado, eu estou 40 dias atrasado, né? Eu já cheguei a ficar 30 dias atrasados. Não porque eu fiquei 30 dias sem ler, mas porque eu lia um dia, aí ficava 2 dias sem ler, aí depois lia outro. Então isso foi acumulando, acumulando. Eu lembro que um dia eu cheguei, um ano, né? Eu cheguei em outubro e eu estava com 40 dias atrasado no meu plano de leitura. E aí eu corri ali, fui lendo, cada dia eu lia 2, 3 dias para conseguir bater a meta e até o final do ano eu consegui ler a Bíblia toda, tá? Isso é fundamental para você, não é uma métrica de vaidade. Ler a Bíblia não é uma métrica de vaidade. Eu já li, acredito que 3 ou 4 vezes, mas para mim o mais importante não é isso. Não é eu chegar um dia para você e falar, eu já li a Bíblia 20 vezes, 30 vezes. Não, é eu entender o que esse livro está falando comigo, eu entender o que Jesus queria passar para mim, quais são os ensinamentos, porque toda vez que eu leio, eu entendo uma coisa diferente, eu vejo algo diferente. Até no Antigo Testamento, você que nunca leu a Bíblia, pode pensar assim, mas no Antigo Testamento não tem nada para me ensinar, né? Foi uma história do povo que viveu ali e tudo mais, não tem nada para nos ensinar no dia de hoje. Tem sim, tem muita coisa para nos ensinar no dia de hoje, eu aprendo muito até os dias de hoje. Então, as pessoas pensam assim, não tem nada para nos ensinar, mas se você for olhar, por exemplo, a vida do rei Davi, tudo que o rei Davi passou, tudo que ele teve na sua vida, todos os erros que ele cometeu, e mesmo assim ele ser chamado de um homem segundo o coração de Deus, você traz isso para a sua realidade. Quantos erros você já cometeu na sua vida e mesmo assim Deus te ama? Quantos erros, quantas vezes a gente falou que ia fazer alguma coisa, quantas vezes a gente prometeu para o Senhor que a gente ia ler a Bíblia toda, quantas vezes a gente prometeu para o Senhor que a gente ia mudar, que a gente ia fazer algo diferente e a gente vai lá e faz aquela mesma coisa. E mesmo assim Deus nos ama, mesmo assim Deus nos perdoa. Óbvio, há consequências para tudo, né? Davi ele passou pelas consequências dos seus pecados, mas Deus não deixou de amá-lo. Deus não deixou de ter Davi ali como um homem segundo o seu coração. Então, na nossa vida, vai ser traz de aprendizado. É algo que aconteceu no Antigo Testamento. Tem vários aprendizados diferentes. Eu tenho aprendido muito com reis, por exemplo. Eu aprendi muito com reis, por exemplo, de Israel. Se você for ver a vida do rei Acabe, por exemplo. E aí você trazer Acabe foi o pior rei da história de Israel. A Bíblia fala sobre isso. Acabe, você já deve ter ouvido de Acabe, Jezabel. Jezabel era a esposa de Acabe, né? E Acabe era um rei que era um homem, mas era frouxo, né? Acabe, ele, em algum momento, determinado momento da sua vida, ele quis fazer um jardim, né, com um terreno que estava ali do lado do palácio. Ele foi até o dono do terreno, falou com o dono do terreno que ele queria comprar aquele terreno para fazer um jardim, e o dono do terreno falou simplesmente para ele assim, ai de mim se vender a herança do meu pai. Ou seja, ele não queria vender algo que era a herança do pai dele, que veio de muito tempo, passando de família em família. E o que Acabe fez? Acabe ficou triste, foi para dentro do quarto dele. A palavra diz que Acabe ficou ali, né, num estado de depressão, ficou triste, foi dormir, foi para dentro do seu quarto, né, porque estava passando por um problema na vida dele, porque foi negado em algo que ele queria muito. Então, às vezes a gente vive assim também. E aí o pior dessa situação foi o que aconteceu depois. Por quê? Por Acabe ser um homem fraco, um homem omisso, Jezabel tomou o lugar de autoridade naquela família. Então Jezabel vai lá e fala, olha, pode deixar que eu vou resolver. E resolve da forma dela. Jezabel era uma mulher pagã, né? Então ela resolve da forma dela. Ela arma um circo todo ali para que aquele homem fosse injustamente culpado de algo, fosse morto e Acabe conseguisse ficar com aquele terreno ali para fazer o seu jardim. Então, a vida de Acabe nos ensina sobre o quê? Nós não devemos ser omissos na nossa vida. Até hoje, esse espírito de Jezabel é um espírito que ronda as famílias.
Se um homem se omite nas suas decisões, se omite na sua autoridade dentro de casa, ele abre espaço para que uma outra autoridade venha existir. Então, essa outra autoridade pode ser através da sua mulher tomando as direções na sua casa. Então, o espírito de Jezabel pode, de alguma forma, tomar as rédeas da tua vida, entende? Você dá uma brecha para isso. Não estou falando que a tua esposa é Jezabel, pelo amor de Deus. Eu estou falando que você pode estar dando uma brecha para que haja uma disfunção na sociedade. O homem ele foi feito para uma posição de autoridade. Quando ele não assume essa posição de autoridade, a mulher, consequentemente, vai precisar fazer isso. Vai ser meio que obrigada, porque senão a casa vai ficar sem ordem. E aí você vê muitas mulheres passando por problemas, até emocionais, porque estão num lugar onde elas não conseguem suportar sozinhas. Um lugar que não foi feito para elas por Deus. Não que a mulher seja fraca, não, a mulher é muito forte, ela é feita como auxiliadora do homem, mas que esse lugar de suporte emocional não é feito para ela, é feito para o homem. Então, quando o homem se omite, ele vive como um Acabe, ele vive como uma postura ruim de um homem e ele acaba colocando toda a sua família, né, nessa situação difícil. Então, cara, o Antigo Testamento tem muitos ensinamentos para nós. É só você olhar e você vai ver. Então, minha recomendação para você aqui, quer ler a Bíblia toda? Começa com João, lê um capítulo por dia. Eu faço um desafio aqui no Instagram, no TikTok, se você quiser, você pode ir lá. É gratuito, é só você ver lá o desafio. E também tem o meu desafio, que aqui a gente vai ler a Bíblia, a gente vai interpretar e a gente vai fazer uma aplicação disso na nossa vida. A gente vai colocar isso na prática. Como que a gente vai viver isso na prática? E criando o hábito da leitura para que depois de 21 dias você consiga aí ler a Bíblia toda. A partir desses 21 dias, com o hábito criado, você vai conseguir ler a Bíblia toda. Então, se você quiser fazer parte, o link está aqui embaixo, é só você clicar e vir comigo nessa. Tá bom, meu amigo? Que Deus abençoe aí a sua vida, eu espero que você consiga ler a Bíblia toda. Eu vou deixar algumas indicações também de aplicativos aqui embaixo, você pode baixar aqui e aí começar a leitura anual por eles também, tá bom? E Deus abençoe a sua vida, não esquece de dar o seu like aqui nesse vídeo. Se você quiser compartilhar com alguém também, vai ser uma bênção. Valeu, meu irmão. Tamo junto e até o próximo vídeo.